noite, pessoas aqui reunidas em mais uma roda de conversa, mais um bate-papo dos diálogos culturais, um projeto do projeto de extensão Oficinas Culturais em Artes Plásticas e Patrimônio da Unirio, numa parceria muito querida com o Núcleo de Museologia Território e Sociedade, e também com o Átila Tolentino, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Nós estamos aqui nesse bate-papo, nessa roda, hoje, para falar de um tema, comunidades. Tá? E, para esse tema, nós convidamos duas pessoas muito especiais, dedicadas à museologia social, às políticas de memória, e são elas o Padre Mauro e a Antônia da Silva Santos. Padre Mauro, que é Mauro Luiz da Silva, é doutorando e mestre em Ciências Sociais, tem especialização em Psicopedagogia, é graduado em Teologia e Filosofia pela PUC de Minas Gerais e também em História e Tutela do Patrimônio Cultural pela Universidade de Pádua, na Itália. Atualmente é diretor e curador do MUQUIFO, que é o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos. É coordenador do projeto de pesquisa e Centro de Documentação Negricidade, que busca resgatar os afropatrimônios da capital mineira. É também sacerdote católico e exerce a função de pároco na paróquia Jesus Missionário, no bairro Vista Alegre, em BH. Tem experiência em artes plásticas, música e museologia social. Atua no projeto Interrogando a Educação das Relações Étnico-Raciais no Brasil, experiências com a América Latina, vinculado a iniciativa para a erradicação do racismo na educação superior da Cátedra Unesco, Educação Superior, Povos Indígenas e Afrodescendentes na América Latina. Em 2020, recebeu o Prêmio Zumbi de Cultura da Companhia Baobá Minas, na categoria Religiosidade. É docente no curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Patrimonial do Instituto de Pesquisa Pós-Doc do Pretos Novos, em parceria com a Faculdade Tecnológica de Curitiba. É também membro eleito do Comitê Estadual de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria Estadual de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Padre Mauro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Então, Antônia da Silva Santos, Antônia Canindé, é indígena do povo Canindé, graduanda do bacharelado em Museologia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, tá? Mas ela também é membro do grupo de pesquisas do Recôncavo Arqueológico, da Rede Indígena Museu Indígena Canindé. Nós recebemos, né, esses dois queridos convidados e propusemos que eles pensassem sobre duas questões específicas. A primeira questão: nestes tempos pandêmicos e de mudança de diretrizes das políticas culturais no país, quais poderiam ou deveriam ser os aspectos a desenvolver para reconsolidar as políticas culturais? E a segunda questão seria possível, nos tempos atuais, definir pautas e planos de ação comuns na Latinoamérica para o fortalecimento do setor cultural? Por onde poderíamos começar ou retomar? Bom, essas duas questões nós lançamos para os nossos dois convidados, eles vão elaborá-las à medida que forem também trazendo, né, as suas reflexões, as suas experiências, e também aproveitamos a convidar, né, convidamos todas as pessoas aqui presentes a também elaborar, minhocar, né, enfim, botar o cérebro para funcionar em cima dessas duas questões, e depois, quando abrirmos a roda do bate-papo, propuserem questões para os nossos convidados, para nós, enfim. Esse é um espaço informal, fiquem muito à vontade para perguntar e colocar e provocar o que vocês quiserem. Bom, sem mais delongas, passo a palavra aos nossos dois queridos convidados. Sejam muito bem-vindos.
Nossa, eu agradeço essa tão interessante apresentação e proponho que a Antônia fale para a gente, Antônia. Comece falando com a gente. Pode ser? Uhum. Pode ser sim, com certeza. Então, bem-vinda. Obrigada, Alejandra. Primeiro, eu gostaria de dizer que fico muito feliz pelo convite. E, em segundo, eu quero pedir licença. Licença para puxar esse bate-papo com vocês, para compartilhar um pouquinho da minha experiência enquanto indígena e estudante de graduação em museologia. Tenho que ressaltar que o meu currículo não é tão extenso quanto o do Mauro, longe disso. Eu estou no início do processo formativo, tanto em relação à museologia, quanto nas próprias organizações sociais e comunitárias, né, aqui da região. Então, assim, o que eu vou trazer para vocês é uma experiência e tecer algumas reflexões a partir das provocações que foram lançadas aqui inicialmente. Então, eu quero dizer assim que a gente possa ficar muito à vontade para conversar, né, em relação ao que eu vou apresentar para vocês enquanto experiência individual, mas que ao mesmo tempo é coletiva, partilhando da própria organização do povo canindé, da organização da Rede Indígena de Memória e Museologia Social no Brasil e também dos arranjos que se foram dando aí entre os povos indígenas nos últimos anos, até a gente se organizar enquanto uma rede, né, de museus indígenas, pensando aí essas questões sobre essa nova museologia. E aí uma coisa que eu queria começar ressaltando logo de início, assim, é que hoje, dia 27 de outubro, acabou acontecendo, agora há pouco, né, terminou acho que por agora há pouco, eu tive que sair um pouquinho antes, a defesa do mestrado do professor Susan Alson, né? Susan Alson é indígena também aqui do povo canindé e estava aí num processo de mestrado em antropologia. Então, assim, é uma tese que partilha da museologia e da antropologia. Então, em breve vocês terão acesso a essa bibliografia sobre museologia produzida, né, pelos próprios indígenas. O trabalho de Susan Alson é um trabalho inicial, mas outros estão vindo por aí, né, como a defesa do professor Reginaldo, que é também do povo canindé, que trabalha questões sobre a caça e o Museu Canindé, partilhando também das fontes da antropologia e da arqueologia. A defesa do Reginaldo é depois de amanhã, no dia 29. Então, assim, muito em breve vocês vão ter aí alguns outros, né, algumas outras fontes bibliográficas para discutir sobre museus indígenas, questões indígenas, memória, museologia social e afins. Então, eu queria começar por aí. E como a Alejandra já me apresentou, né, eu queria só rapidamente mostrar aqui um pouquinho para vocês o território de onde eu venho, que é para que vocês se localizem geograficamente e entendam também o que eu vou partilhar com vocês a partir da minha experiência enquanto indígena canindé. Né, só rapidamente colocar aqui para vocês. Só um minutinho. Então, acho que vocês... eu não vou conseguir ver a tela, então fiquem muito à vontade para me interromper qualquer coisa, tá? Mas, basicamente, o território de onde eu advenho é essa região serrana, no interior do estado do Ceará, onde se localiza o povo canindé. Uma parcela está residente aqui no município de Aratuba e uma outra parcela no município vizinho, que é o município de Canindé. A gente partilha, então, dessa vista do sertão central do estado do Ceará, e a nossa história com a museologia ela vai se encaminhar a partir desse entrelaçamento com a própria vivência e vida no território canindé. Então, é importante vocês começarem a perceber que quando a gente vai falar de comunidades
indígena, de povo indígena, de museu indígena e de memória indígena, a gente vai traçar um outro delineamento que tem a ver com o território, com a vida, com a experiência e com a própria relação interpessoal, né, junto à comunidade e ao território. Essa fotografia agora é a fotografia da Escola Indígena Manuel Francisco dos Santos, e ao lado da escola vocês veem o espaço do Museu Canindé e uma oca que tem do lado do museu, que são aí instituições integradas dentro do seu processo educacional e formativo. O museu hoje não se desvincula da escola e a escola não se desvincula do museu dentro do processo formativo de jovens estudantes, ao mesmo tempo que partilham também de um processo formativo que dialoga com a comunidade. Então, vou logo deixá-los cientes de que essas duas instituições atuam, né, conjuntamente a partir das suas realidades e a partir da sua proposição também de ações junto à comunidade. Essa é uma foto do museu, né, no período de inauguração, que foi em 2013, né, em um novo espaço, em uma nova sede. Rapidamente eu vou narrar um pouquinho dessa experiência para vocês também. Mas antes de chegar ao Museu Canindé, eu queria discutir algumas coisas relacionadas, mais propriamente dito, aos museus indígenas e aos povos indígenas. Dentre as coisas que eu queria trazer para vocês, e que eu creio que muitos sejam conhecedores, é correlacionado ao fenômeno de surgimento dos museus, e aí quando eu digo museus, nos moldes mais gerais, os museus tradicionais. Eu acredito que seja de conhecimento geral que os museus eles têm ali sua gênese a partir dos gabinetes de curiosidades, frutos aí da expansão marítima e dos processos de colonização. Esses gabinetes de curiosidades, obviamente, detinham, né, ali as curiosidades, aquilo que pesquisadores achavam interessante sobre as culturas e dos povos que estavam ali sendo colonizados. Nesse sentido, os objetos que se acumularam historicamente sobre os povos indígenas nem sempre trazem as narrativas de violações, de exploração, né, que culminaram na reunião daqueles objetos. Então, normalmente, essas narrativas sempre foram colocadas de lado na historiografia, e os povos indígenas foram, por muito tempo, vistos dentro dos espaços museais que se consolidaram, né, após esse outro momento, né, que é o momento de organização efetivamente de espaços museológicos com a terminologia de museus, como povos que estariam sempre em um passado remoto e distante, ou que se estariam presentes, logo seriam assimilados à sociedade nacional. Então, nesse sentido, os museus, eles por muito tempo foram essa ferramenta de historiografia, onde a memória indígena era narrada em um passado muito distante, ou que iria ali ser assimilado. Nesse sentido, a criação dos museus indígenas parte do pressuposto exatamente de que os povos indígenas disseram: não, a gente permanece aqui, a nossa vida, a nossa experiência continua viva, nós continuamos vivos e continuamos aqui. Então, nesse sentido, se busca um processo de protagonismo e, sobretudo, de autorrepresentação. E é aí que nascem os museus indígenas. E, nacionalmente e internacionalmente, esses museus indígenas, protagonizados pelos próprios indígenas, se tornam também espaços propícios às articulações sobre os processos de afirmação étnica. Então, os museus indígenas, para além de serem esses lugares que detêm as memórias, os conhecimentos dos objetos associados a um determinado grupo indígena, esses espaços, eles são também espaços de afirmação, onde se pode apresentar uma outra versão da história, onde os povos indígenas se encontram no presente, com suas práticas sendo realizadas cotidianamente. Então, a gente tem uma outra perspectiva e um outro uso para o museu. E, nesse sentido, né, esses povos indígenas formam suas coleções, atribuem seus sentidos, criam seus museus. Faço um parêntese no sentido de que nem todos os povos indígenas gostam de se utilizar a terminologia museu, uma vez que entendem que esse espaço museal é uma criação europeia, então é muito mais interessante para alguns povos utilizar-se dos termos pontos de memória, pontos de cultura, né, para designar esses espaços museológicos. E aí, nesse sentido,
a gente começa a ver e a refletir sobre uma outra versão da história, né? Os museus indígenas, eles começam a carregar consigo, né, as lutas do próprio movimento. São também espaços educacionais. Não obstante, o próprio cacique Sotero, que é uma das principais lideranças aqui do povo Canindé, ele diz que o Museu Indígena Canindé é a primeira instituição educacional do povo Canindé. E educacional no sentido tanto temporal, né, porque o museu entre os canindés surge em 95, e a escola indígena, né, aquele espaço que eu mostrei para vocês no início, vai surgir somente depois, vai ser por volta de 2006, então o museu antecede a própria escola para os canindé, mas também em um processo mesmo de função social. O museu, antes da existência da escola, tinha uma função social educacional, tanto para a memória do povo canindé, quanto mesmo para os ensinamentos sobre a própria vida e experiência no território, como a prática da caça, as técnicas artesanais e todos os processos de vida e experiência que os canindés detêm. Então, nesse sentido, a gente tem uma outra perspectiva de museu que vai dialogar com todo um conjunto de saberes, de vivências e de experiências de um determinado povo. E aí, uma coisa que eu quero colocar para vocês é exatamente quando que esse museu surge. Esse museu, dentro da narrativa do próprio cacique Sotero, nasce em 1995, e Sotero é o fundador do museu. Então, nesse sentido, como essa primeira, né, instituição educacional que é aberta para as pessoas da comunidade a partir de 96, entretanto, a própria narrativa historiográfica do Sotero revela que a construção da coleção, né, que o museu abriga iniciou-se muito antes, né, dessa abertura oficial em 96. Né? O museu ele se inicia ainda na infância do Sotero. E aí é importante destacar que houve, durante muito tempo, um processo de negação da história e da memória dos... Não, sim. Continuando, né? Então, como eu coloquei, esse museu foi criado antes mesmo da escola, mas a narrativa do próprio Sotero, ela é muito clara e enfatiza bastante que a construção das coleções que o museu abrigam surgiu muito antes mesmo de um movimento indígena se reorganizar. Né? Então, o Museu Canindé, ele, na narrativa do Sotero, se inicia de uma pedra que ele encontrou, né? E dessa pedra, ele pergunta para a mãe dele o que seria aquela pedra, por que ela tinha uma coloração diferente, ela tinha uma coloração preta, e a mãe dele explica que era uma pedra chamada pedra de Rutil, utilizada para fazer grafismos, para fazer desenhos em outras superfícies, né? E aí ele, curioso, guarda aquela pedra, junta outros objetos, mas cabe destacar que, na época, não se podia, sobretudo nessa região do estado do Ceará, declarar-se enquanto pertencente a um povo indígena. Primeiro, porque o relatório provincial de 1863 do estado do Ceará da capitania do Ceará, deu as populações indígenas dessa região como extintas. E segundo, porque havia, né, o pressuposto de perseguição contínua dos povos indígenas e das pessoas que se autodeclaravam indígenas. Então, ao mesmo tempo que a mãe dele explicou que aquela pedra era uma pedra, né, utilizada para fazer desenhos, grafismos em outras superfícies e que era utilizada por indígenas, essa identidade indígena teria que permanecer no anonimato. Então, não se falava da questão indígena. Só se começa a falar da questão indígena dentro do território canindé por volta de 95. Só que o Sotero, durante sua infância e adolescência, reuniu outros objetos dos saberes e dos modos de fazer, das práticas do próprio povo canindé. E foi abrigando esses objetos, né, em um pequeno quartinho, organizando esses objetos. E no transcurso, né, dessa rearticulação do movimento indígena no estado do Ceará, e sobretudo da articulação do povo canindé, ele abre esse museu à visitação. E aí é importante destacar que não só para os canindés há esse movimento de negação da identidade durante muito tempo, né? Outros povos indígenas trazem consigo essa mesma narrativa, né, de silenciamento étnico durante muitos anos. E o movimento indígena nacionalmente,
em termos nacionais, só começa a se rearticular a partir da década de 80. E só em 88 que efetivamente, a partir da seguridade do artigo 231, que a discussão sobre a questão indígena ganha aí uma outra repercussão em caráter nacional. Então, assim, a gente vê um movimento realmente de autoafirmação e de reorganização, tanto de comunidades, de povos indígenas, quanto do próprio movimento indígena, né? Então, nesse sentido, em 96 o museu é aberto, os canindés começam a se reorganizar, a se rearticular, e esse acervo ele passa a ser construído também colaborativamente a partir de outras doações que a comunidade realiza para o Sotero, né? E ele vai organizando aí expograficamente, a partir do que ele entendia por museu, esses objetos. E aí, nesse sentido, a gente compreendeu mais recentemente que tudo aquilo que o Sotero reunia e guardava ali naquele espaço, já existia ali os conceitos básicos para essas coisas e, sobretudo, para a manutenção daquele espaço, né? Então, a gente só recentemente, a partir de 2011, teve algum contato com a museologia, né? A partir do trabalho do próprio professor Alexandre, né? Atualmente doutor em antropologia pela UFPE, que vem para cá ainda na escrita do seu mestrado, né? No trabalho de mestrado dele, realiza um trabalho de pesquisa com os canindé voltado para a historicidade dos canindé, mas também, né, para esse espaço que o Sotero, né, tinha ali organizado. E aí a gente entende que já existiam esses conceitos básicos da museologia, de salvaguarda, de comunicação, de musealização, de tipografia e afins, né? E aí a gente começa a interagir com esse mundo da museologia. E aí eu trago uma foto para vocês de julho de 2011. O Sotero reuniu o acervo nesse espaço, né, que é uma casa próxima à casa do cacique Sotero, e aí o museu era somente nessa primeira porta que tem aí esses grafismos. Então, a coleção do Museu dos Canindés estava disposta dentro desse quartinho aí. E a expografia era basicamente isso aqui, né? Era um arranjo que ele montou, né, durante o seu processo mesmo de reunir os objetos. Então, ele reunia e ia colocando ali na parede da forma com que ele acreditava que estava interessante para ele. E aí, em 2011, com a vinda do Alexandre para esse trabalho, a gente iniciou um processo de organização de um grupo de trabalho, né, que realizou o processo de inventário participativo do acervo do Museu dos Canindés. Alexandre foi ousado, trabalhou com jovens aí com a idade de 11 a 16 anos, mais ou menos. Dentre esses jovens, eu estava inserida no meio, e é então que esses jovens têm um contato preliminar com a museologia. E aí a gente começa a fazer algumas formações teóricas e práticas voltadas, sobretudo, para o preenchimento e o registro, né, de fichas catalográficas dos objetos que o museu continha. Né, a gente tem momentos com o próprio Sotero, momentos que se dividiram entre o espaço escolar, né, da escola, e o espaço do próprio museu. Então, houveram atividades, né, nesses dois espaços, e aí já se começa o diálogo entre escola e museu, nessa perspectiva mesmo de uma complementariedade, onde a escola complementa as ações do museu e vice-versa. Então, aí a gente tem uma foto dos meninos, né, e também do professor Alexandre, lá em 2011 ainda. Essa foi uma fotografia dos primeiros dias que a gente foi, né, visitar um museu. Então, assim, o espaço do museu era distante da escola, não era tão próximo, e de difícil acesso. Transferir o museu para o lado da escola foi uma forma também de facilitar o acesso a esse espaço. E aí a gente, claro, já conhecia o museu, mas a gente foi com outro olhar a partir dos ensinamentos que a gente teve ali com o Alexandre e uma formação teórica e prática que a gente teve ali no espaço da escola. Então, a gente já foi com uma outra perspectiva, um outro olhar sobre os objetos que estariam ali dispostos, né? E aí a gente realizou os processos básicos da museologia de inventário participativo, né, compreendidas através dos processos de identificação do acervo para a organização das coleções e das categorias, né, que esses objetos estariam ali enquadrados para pensar o acervo do museu. E aí são as etapas, né, obviamente, de identificação desses objetos, tentando ali classificar de algum modo esses objetos. A gente teve que higienizar todos esses objetos, então, muito cuidadosamente, dentro do que a gente tinha ali, a gente realizou esse trabalho, né, de higienização desses objetos. São fotografias desse processo.
realizou o preenchimento das fichas de identificação desses objetos, cada objeto recebeu sua ficha com as informações primárias, né? Acho que a etapa mais demorada do procedimento foi esse, de preenchimento das fichas. Realizou o processo de marcação desses objetos com uma numeração básica, que contém a sigla, né, MK, que é Museu Canindé, a numeração da PS1, né, nas duas formas, tanto no próprio objeto quanto nas etiquetazinhas. Claro que a gente não dispõe de tanta tecnologia para fazer essa marcação dentro dos moldes exigidos pela museologia. A gente fez preliminarmente a partir da nossa experiência e do que a gente tinha disponível. O museu foi, então, né, ainda naquele espaço onde ele estava em 2011, foi ali reorganizado, né, uma nova expografia começa a ser desenhada, mas ainda pensando dentro da forma com que o Sotero concebeu a forma expográfica do museu. E aí o museu ficou organizado em coleções, em 3 coleções, bibliográfica, arquivística e de objetos. A gente trabalhou especificamente a coleção de objetos, tá? Dentro do processo de inventário participativo. E aí são algumas especificidades, né? Algumas coleções, a coleção de objetos tem algumas categorias, e isso é bastante extenso, eu não vou colocar para vocês. Eu quero que vocês se atenham especificamente a algumas fotografias de alguns objetos, né, que estão ali dispostos no museu. Né? Então, a gente tem técnicas artesanais de diversos aspectos, desde cerâmicas até outros objetos. A gente tem objetos também do trabalho, tem objetos relacionados ao próprio uso pessoal, muitas medalhas dos jogos indígenas tradicionais, dos povos indígenas, muitos objetos relacionados à caça do povo canindé, então há muitos objetos desse gênero, né? Desde animais mamíferos até aves, peixes, né? E é interessante destacar também que há alguns objetos que foram tragos de outros povos, né, para contextualizar alguma relação estabelecida com o povo canindé. Um exemplo claro esses esporões de arraia, que foram tragos do povo Tremembé, que é um povo que reside no litoral cearense, e é um povo que esteve junto aos canindés logo no início do seu processo de reorganização, fortalecendo a luta do povo canindé. Então, há muitos objetos também desse gênero. Há uma categoria mineral, também de alguns minerais encontrados dentro da própria comunidade. Há uma categoria de vegetais também, muitas cabaças, né, utilizadas tanto no trabalho quanto para o armazenamento de água na comunidade. Né, e tem, claro, uma categoria fotográfica de registros das lideranças tradicionais do Museu Canindé. No nosso processo de formação enquanto agentes educadores do museu, a gente passou por um processo de formação que foi além do inventário participativo. A gente recebeu uma capacitação enquanto núcleo educativo. Então, a gente realizou uma série de formações dentro das áreas de antropologia, arqueologia, etnoconstrução, patrimônio, fotografia, cartografia social, e museologia é um processo intrínseco a tudo isso, né? Então, a gente recebeu aí esses processos de formação. Eu trago algumas fotografias rapidamente também desse processo, né? E aqui, essa fotografia eu quero chamar a atenção, porque é uma fotografia do espaço onde está o Museu Canindé hoje. Então, assim, essa foi a oficina de etnoconstrução. Os meninos que participaram do inventário participativo pensaram a planta do Museu Canindé, dentro do espaço que a gente tinha. A gente reside numa zona de serra, então o espaço é pequeno. Então, a gente, né, pensou como seria esse espaço, e a partir dos recursos, né, que a gente tinha ali, a gente montou uma planta, e acabou que essa planta se tornou, em 2013, esse espaço inicial, né, que depois recebeu algumas reformas e ampliações, inclusive a OCA foi uma ampliação, foi um processo posterior a 2013, né? E o Museu Canindé ele foi reinaugurado em 2013 aí, ao lado da escola. Então, assim, a gente prevaleceu com algumas características colocadas pelo Sotero, que é a disposição dos objetos na própria parede. Quero chamar a atenção também para o forro do espaço, que é um forro completamente de taboca, né, uma técnica artesanal da própria comunidade. Então, esse é o espaço do Museu dos Canindés. A gente se consolidou enquanto núcleo educativo, passou a atuar, realizou algumas outras formações entre 2011 até 2016,
né, dentro desse processo formativo, com vários atores, né, com vários professores. E aí eu vou passar rapidamente, porque eu não quero me alongar tanto. Em 2014, a gente fez uma revisão do inventário. Alguns objetos na transição se perderam. Alguns outros atualmente foram inseridos às coleções que o museu abriga, né? E aí o processo de inventário já do lado da escola, de revisão do inventário já do lado da escola, né? Nessa relação muito próxima. E aí algumas coisas foram muito importantes dentro desse processo, para a gente que acompanhou, que foram os encontros, né, de formação de gestores de museus indígenas. A minha primeira experiência foi em 2012, e cabe destacar a presença ilustre do professor Ungs Devarine, né? Esse encontro ele aconteceu na Lagoa Encantada, do povo Genipapo Canindé, no município de Aquiraz, aqui no estado do Ceará, e foi um evento que aconteceu a partir da ação do projeto Historiando, que é um projeto coordenado pelo professor Alexandre e o professor João Paulo Vieira. Esse projeto Historiando, ele inicialmente atuava com comunidades nos entornos das periferias de Fortaleza, que se estendeu também para trabalhos com comunidades tradicionais, inclusive povos indígenas, e esse processo desenhou a rede cearense de museus comunitários, né, a partir dessas ações de educação patrimonial, de museologia social, que eram ali partilhadas a princípio pelo Alexandre e pelo João Paulo, que se estenderam, né, para os povos e comunidades tradicionais. E o encontro que eu tenho como marco, assim, para o surgimento da Rede Indígena de Memória e Museologia Social é o segundo encontro de museus indígenas de Pernambuco, que foi em 2014. É desse espaço aqui que nasce a Rede Indígena de Memória e Museologia Social. A gente reuniu ali representantes de Pernambuco, que era o estado que sediava, representantes do estado do Ceará e representantes do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, ali a gente começou uma articulação com outros museus, né, em uma escala nacional. Então, a gente começou a pensar uma proposta de organização em rede. E aí nasce, efetivamente, a Rede Indígena de Memória e Museologia Social, que conta, a princípio, com essas bases aqui no Nordeste, algumas bases no Rio e em São Paulo, e vai, aos poucos, se estendendo. Acontece, então, em 2015, o primeiro fórum de museus indígenas do Ceará e primeiro do Brasil, um evento conjunto, né, que acontece ali entre os dias 16 e 17 de maio. E esse primeiro encontro, não obstante, foi realizado aqui nos Canindé. Então, a articulação começa, né, aqui nos Canindés, a partir da história do próprio Museu Canindé, dessa organização que foi traçada pelo professor Alexandre João Paulo, professor Suzenalson também, enquanto coordenador do museu, né, que foi a principal cabeça que puxou o fórum para cá. Então, foram 2 dias de discussão, a gente contou com vários representantes, novamente dos estados já citados, mas se ampliaram a outros estados, como o Acre, né? E a rede foi começando a ganhar outros rumos, inclusive a própria professora Marília também esteve, né, nesse encontro, nesse fórum, nesse primeiro fórum de museus indígenas do Brasil, além, né, de representantes indígenas de outros estados. Então, essa galerinha aí que participou desse primeiro encontro, né, oficial da rede. E aí eu fui convidada para participar de alguns outros encontros que foram ampliando a minha perspectiva mesmo de atuação na museologia, antes mesmo de ser estudante de graduação em museologia, né? O meu ingresso universitário é somente em 2017 e eu estou na museologia desde 2011. Acontece em 2016 o segundo fórum, esse foi em Pernambuco, né, no povo Capinauá. Se ampliam outras discussões sobre a memória, museologia social e museus indígenas dentro desse fórum, né, e outros atores se somam, inclusive o estado do Piauí é um outro estado abrigado, assim como a Paraíba, já nesse encontro, e aí as coisas foram começando a ganhar outras proporções, né, outros atores foram entrando. Nesse processo, se inicia também localmente um processo de organização de um núcleo educativo, de uma segunda geração do núcleo educativo, né, que é intitulado como um grupo de pesquisa, né, NEPIC, Núcleo de Estudos e Pesquisa Indígena Canindé, com outros estudantes da escola, né, um novo processo de inventário participativo que eu coordenei, junto com o professor Newton e o professor Suzenalson aqui na aldeia. Então, eu quero que vocês comecem a entender que há um movimento nacional e há um movimento de base.
Então, há uma formação contínua de jovens agentes para atuação nessa área da museologia entre os povos indígenas que hoje são abrigados pela rede. E aí eu trago a experiência dos canindés, mas outros povos indígenas têm experiências similares, né, nesse processo de organização. De modo mais específico, aqui a gente realizou algumas ações de inventário participativo e rodas de conversa com lideranças tradicionais da comunidade. No caso específico, aqui a gente tem a dona Luzia, que é uma senhora de 94 anos, que é minha avó e é detentora, enfim, de uma série de conhecimentos sobre a comunidade. E aí há alguns intercâmbios. Eu, o professor Suzenal, a Rosa e o Preá, a gente foi despontar lá no Museu Coarri dos Povos Indígenas do Oiapoque, né, em um intercâmbio que aconteceu aí em 2016. Foi uma experiência de conhecer como que os povos indígenas do Oiapoque organizam-se, né, institucionalmente para manter o espaço que eles têm, que é um espaço dialogado com o próprio município do Oiapoque. E aí a gente conheceu essa experiência e, claro, começou a traçar algumas estratégias também de políticas, pensando educação patrimonial e pensando nos nossos próprios museus. O Ceará se organiza também a partir de fóruns estaduais de museus indígenas e começa essa articulação também dentro do próprio estado, né, e aqui algumas fotos desse momento. Em 2017 culminou o processo formativo, né, dos meninos que estavam ali nessa segunda geração de monitores do museu, de núcleo educativo do Museu Canindé, e aí esses meninos começaram a despontar. Eu também iniciei o meu processo, né, de ingresso universitário. Essa é uma foto de quando eu ingressei na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ingressei como primeiro lugar no curso de graduação em museologia, e aí eu tive com o governador do estado, aqui do Ceará, né, assim como outros alunos tiveram também, que foram destaque dentro do processo educacional no estado. E aí outros eventos foram acontecendo, né, que um outro encontro de formação de gestor de museus indígenas, esse em uma outra aldeia, né, uma aldeia do litoral, do povo Tremembé. Essa é uma foto de lá. O professor Mário Chagas esteve com a gente nesse evento, né, no povo Tremembé. E a última ação, especificamente da rede, foi o terceiro Fórum Nacional de Museus Indígenas, que foi no estado do Piauí, mais especificamente na comunidade de Nazaré, do povo Tabajara, né? E aí, esse foi o último evento, né, que a rede realizou, e aí a gente já tem hoje uma abrangência de muitos grupos indígenas de diversas regiões do país que estiveram reunidas nesse fórum. A gente tentou moldar o quarto, mas a pandemia, infelizmente, nos impediu de realizar até o presente momento, né? Mas aí essas articulações foram se estendendo e cada estado, obviamente, foi traçando também suas estratégias de política, de políticas para a formulação de algumas questões voltadas à museologia e, sobretudo, aos museus indígenas, né? O Estado do Ceará organizou, junto à Secretaria de Cultura, um GT de políticas afirmativas e políticas culturais para povos indígenas, onde nesse grupo de trabalho são discutidas algumas formulações de editais específicos. Então, a gente tem hoje o Prêmio Culturas Indígenas, que é uma política estadual, né? Tem também um edital que vai ser lançado esse ano, um edital novo, especificamente para ações de museus comunitários, né, no estado do Ceará, e há algumas outras ações que foram sendo desenvolvidas localmente, mas também, né, a partir dos diálogos da rede, outros estados foram despontando nessa proposição de ações e, sobretudo, de editais, de formulação de pesquisas acadêmicas também voltadas para a área da museologia, né? Então, nesse sentido, a gente tem avançado bastante na proposição de algumas políticas, mas há ainda a questão do acesso, da flexibilização, que precisa ser trabalhada para que os povos indígenas consigam acessar esses editais, esses comitês, esses grupos de trabalho, né, para ampliar ainda mais essa discussão sobre os museus indígenas e a museologia no Brasil. Mas, de modo mais sucinto, essas eram algumas questões que eu queria trazer para vocês dentro desses aspectos de organização da rede, mas também uma organização de base, que parte do Museu Canindé também, uma vez que esse museu é considerado, né, e o segundo museu indígena a surgir em território nacional. O primeiro, obviamente, é o Museu Maguta, do povo Ticuna, e aí
esses museus vão ganhando essas proporções, a rede se consolida como um espaço de diálogo, mas também os estados têm muita autonomia, né? Criam suas próprias redes, estão em diálogo constante a fim de buscar aí novas políticas culturais que possibilitem, né, tanto o desenvolvimento de outros espaços quanto a manutenção desses espaços, ao mesmo tempo que tem também se almejado a inovação, né, das comunidades em torno de outras proposições, de outras ações voltadas para a museologia social. Os canindés atualmente, por exemplo, estão em um processo formativo de uma terceira geração de monitores que tem acontecido no formato remoto. Então, mesmo estando todo mundo na aldeia, a gente tem de se utilizar dessa ferramenta, que é o ensino remoto, para iniciar um processo formativo de uma terceira geração de monitores. E aí, claro, contou com financiamento, né, e aquisição de alguns equipamentos via os editais que eu coloquei aqui, inclusive o Prêmio Culturas Indígenas foi uma forma de viabilizar esse acesso, né? E aí, em escalas mais internacionais, a gente vê esses movimentos despontando, a gente vê essas ações despontando e vê também, né, que há ainda um longo caminho a ser traçado na discussão sobre as políticas culturais voltadas para os museus indígenas, voltadas para as comunidades indígenas, mas que isso vem ocorrendo na medida de que os povos indígenas vêm se organizando, se articulando, né? Então, nesse sentido, eu acho que as redes têm possibilitado muito, né, o crescimento e, sobretudo, o avanço da discussão sobre os museus indígenas, sobre novos conceitos, sobre novos pensamentos museológicos, e não à toa a gente tem visto também despontar dentro do campo da pesquisa os indígenas que eu já citei anteriormente, pensando aí academicamente, né, essas questões dos museus indígenas e essa nova perspectiva de museologia. Então, acho que, colocadas essas informações, eu vou ficando por aqui, mas fico aberta ao diálogo para a gente, né, aprofundar outras questões e as próprias questões geradoras que foram aqui colocadas, mas eu queria trazer essa experiência para que vocês entendessem como que foi o arranjo de organização da rede, como que é o arranjo local das bases também, a partir da experiência dos canindés, mas pensando sempre no quanto que a gente ainda tem que avançar, né, para um diálogo governamental, um diálogo que vá também possibilitar outros arranjos para a formulação de políticas que vá além, né, das cartas patrimoniais, algo que seja efetivamente concreto no cotidiano das comunidades, que as comunidades possam acessar, possam ter contato e possam desenvolver as suas ações museológicas. Então, dito isso, eu vou ficando por aqui, mas com esse sentimento de continuar esse diálogo aqui com vocês, né? Ótimo, Antônia. Muito obrigada pelas suas palavras firmes e também estimulantes, né? Para nesses momentos que a gente está vivendo, né? Ver, né, as experiências dos povos indígenas no sentido de ressignificar e se reapropriar da museologia e dos museus é muito inspirador para todos nós. E sem mais delongas, então, porque o tempo avança e não temos tanto assim, passamos a palavra ao Padre Mauro. Padre Mauro, fique à vontade. Acho que vai pedir, né, para passar a apresentação, né? Então, nos sinalize, tá bem? Seja bem-vindo. Tem uma pessoa aí, Sandra Valéria, que levantou a mão. Quer atendê-la primeiro? Talvez depois, né? Vamos deixar os convidados primeiro, depois a gente abre. Tá joia. Então, vou tentar ser sucinto, porque nós planejamos até 8h30, não é? Então, pode passar para a próxima imagem. Eu tive a oportunidade, eu sou o Padre Mauro, né, como já foi apresentado, e tive a experiência de ser convidado, enquanto Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, o MUQUIF, eu sou curador, junto com o Cleiton Goss, que é do Educativo, do museu, né? Nós fizemos uma experiência de ocupação de um outro museu aqui na cidade de Belo Horizonte, que é o Museu Mineiro, e quando nós chegamos para um estágio, né? Estágio artístico, nós passamos 4 semanas visitando o museu, né? Todos os espaços.
e nós estávamos com esse olhar do Muquifo, que é um museu de favelas, né, de quilombos urbanos e favelas. E quando nós chegamos, havia uma exposição sendo montada, que era uma espécie de prestação de contas do Museu Mineiro a um grupo, né, chamado Amigas da Cultura, que são mulheres colecionadoras aqui de Belo Horizonte, da região, que fizeram uma doação de um acervo, né, de alguns objetos, que elas colecionaram ao longo de vários anos, e há 20 anos esses objetos estão aqui guardados, né, em exposição no Museu Mineiro. E recentemente elas fizeram um termo de doação desses objetos, né? Então, quando nós chegamos lá, eu e esse artista, Cleiton Goss, nós nos deparamos com uma exposição sendo montada. E quando, com a provocação, né, para falar sobre políticas públicas, políticas culturais, isso nos marcou profundamente. Então eu quero compartilhar exatamente essa experiência que foi tão recente, foi há 3 meses atrás, e que me ajudou a compreender qual proposta museológica que nós estamos tentando implementar, né, no Muquifo. Então, elas colecionaram, em tese, arte sacra, barroca, católica, são objetos religiosos, né, em torno de 20 a 25 peças. O museu tem muito mais objetos, né, muito mais, o acervo é imenso do Museu Mineiro, mas desse grupo, né, essa doação composta de 20 a 25 peças, assim, e 21 imagens sacras e 4 objetos de suplício de escravizados. Isso nos chamou atenção, como que o mesmo grupo coleciona imagens sacras, religiosas, e, ao mesmo tempo, instrumentos de tortura, né, de escravizados. E a pergunta que nós nos fizemos, e a nossa afirmação, definitivamente no Muquifo, pensando nas crianças negras que nos visitam, né, no museu, não há lugar para tais aberrações, para estes símbolos de opressão, nem mesmo para serem jogados e escondidos na reserva técnica. No Muquifo, colecionamos apenas tesouros. Eu vou falar mais sobre essa exposição. Pode passar. Essa é a exposição como um todo, ela ficou apenas um mês, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas tanto trabalho para uma exposição que permanece apenas um mês. Na coordenação do Museu Mineiro tem um grande amigo, que é o Rafael Perpétuo, ele também é o responsável pela expografia, e eu, né, tive a oportunidade de analisar e de tentar compreender esse espaço. É uma sala grande, né, do museu, foi toda pintada com essa cor sangue, né? Eu fiquei tentando interpretar, né, porque esse vermelho bordô nas peças, e os expositores todos vermelhos também, né? Esse vermelho bordô. E o único expositor preto, né, em cor negra, preto, é o expositor que está os objetos de suplício escravizados, que inicialmente, na nossa primeira entrada na sala, ela estava completamente sendo organizada. Esse expositor estava num canto, né, sem o local, ainda as vitrines não tinham sido colocadas, os objetos já estavam lá, mas tudo em organização ainda, né? Então, nós tivemos a oportunidade de questionar aquele espaço, eu e Cleiton, né? E fizemos a proposta que aquele expositor, com os instrumentos de suplício, que eles fossem para o centro da sala, para que as pessoas que fossem passar ali naquele breve período, né, que nós já sabíamos que ela ficaria exposta, os objetos ficariam expostos apenas por um mês, que isso pudesse ser discutido, que pudesse ser conversado sobre aquela coleção e até sobre a forma de expor aqueles objetos, né? Nós fomos atendidos no nosso pedido e eu proponho, né, observe a iluminação poética e meticulosamente planejada, observemos a disposição das peças sacras, dispostas em um semicírculo quase reverente aos objetos de suplício, agora trazidos para o centro da sala. Isso foi no dia que eles foram transferidos, né? Ainda em organização, eles foram colocados ali, e na abertura da exposição eles estavam nesse local, né? Pode passar. Essa é uma outra visão da sala, são só objetos religiosos, né? Todos eles barrocos, todos eles em douramento, em ouro, né? E pedras preciosas, ou seja, uma coleção preciosa, né? Uma coleção preciosa, e eu posso dizer caríssima, né? Exigiu muito recurso financeiro, né?
A alma sadicamente piedosa dos homens brancos, colonizadores, escravocratas, acumularam seu ouro derramando sangue, era só sangue negro. Aí quando eu soube que Antônio nós iríamos conversar, eu coloquei indígena em homenagem a Antônio. Sangue negro e indígena sem piedade. E por mais absurdo que possa parecer, faz isso diante de olhares acusadores sobre as bênçãos e a omissão dos que se dizem crentes, açoitando gente preta e indígena, que foi desumanizada, torturada, humilhada, escravizada, vendida, explorada e morta. Então, no mesmo ambiente, na mesma sala, isso é uma sala, uma única sala, né? Objetos sacros, religiosos, católicos, barrocos, em ouro, em pedras preciosas, e aqueles objetos de suplício. Pode passar. Essa é uma das doadoras, né? Que faz parte do grupo das Amigas da Cultura, feliz com a exposição, com a doação dos objetos para o museu, que agora faz parte da coleção e do acervo do povo mineiro, né? Se é patrimônio público, é patrimônio nosso, enquanto brasileiros, né? A mesma mão branca que, se dizendo temente a Deus, reza o rosário e açoita o corpo negro da mulher escravizada, daquela que amamenta o filho branco da sinhá. Pode passar. Aí era óbvio, né? Preciso pensar uma nova, sempre falando isso, né? Uma nova museologia. Não dá mais para se manter esse... E os recursos públicos nós sabemos que vão para manter exatamente esse tipo de proposta. Esses museus é que são mantidos com dinheiro público, né? E é preciso, então, ir contra a corrente, né? E propor algo... Eu nem gosto de falar mais a palavra nova museologia. Alô? Sim, estamos ouvindo. Tá. Quer dizer, de repente desapareceu todo mundo. Então, é preciso se discutir isso, né? Que lugar nós estamos, né? E para que serve, né? A que serve essa museologia que insiste em manter a população negra, e agora com essa contribuição da Antônia, essa população indígena no mesmo lugar, né? Se o dinheiro público é investido, né, aplicado para se manter e para se preservar aquilo que foi colecionado por aqueles que nos escravizaram, nos mataram, nos torturaram, né? Então, o que a gente vai fazer? Há oportunidade, há possibilidade de se salvar algo dessa museologia que tivemos até o dia de hoje, né? Então, surgiu uma proposta, que no caso é do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas, de olhar para esse patrimônio que vinha sendo colecionado em Belo Horizonte, e a ausência quase extrema, absoluta, das nossas histórias, né? Que nós sabemos muito bem que não são, quais histórias não são narradas, quais histórias são silenciadas, e quais histórias são apresentadas como exóticas nos museus nacionais, né? Então, exótico é a minha história. Exótica é a história dos meus antepassados. De quais antepassados, né? Porque a história do meu avô não é narrada no museu, né? Dos meus antepassados negros não são contados nesses museus. Então, eu me sinto completamente tranquilo para falar aqui. Essa museologia tradicional não me interessa, né? Na verdade, ela permanece me açoitando diariamente, né? E eu sei muito bem que o recurso público e o dinheiro público, o dinheiro que é também meu, é utilizado para manter essa situação, esse estado no qual o meu povo, né, e eu falo também em nome do Antônio, nosso povo indígena, permanece sendo açoitado. E o país continua investindo nessa museologia, nesses museus, gastando seus milhões com essa museologia e com essa aberração. A proposta aqui seria trazer algo completamente novo. Pode passar. Não fico bravo. Aí nós reunimos a própria comunidade, e esse é um pequeno grupo de pessoas ali, que nós começamos em 2008, 2007, a discutir sobre o direito à memória, no aglomerado de Santa Lúcia, Morro do Papagaio, uma das comunidades de favelados aqui em Belo Horizonte, na região centro-sul, que é a região nobre da capital mineira, que tem o maior índice de qualidade de vida,
e o aglomerado de Santa Lúcia é o pior índice de qualidade de vida por vários anos da capital mineira. E essa aqui ao lado, uma foto com uma senhora, esse de lenço amarelo, é a dona Jovenira, e ela, com quem eu aprendi, ela tem traços indígenas, não tem, Antônia? Eu acho que tem traços indígenas. Então, a dona Jovenira, ela me ensina a enxergar algo que eu não enxergava antes. Ali nós estávamos olhando justamente para a favela, e ela sussurrando no meu ouvido coisas importantes, né, sobre as vizinhas dela, que ela estava olhando na direção da casa dela, e naquele dia, eu me lembro perfeitamente, deve ter uns 8 anos, naquele dia ela falou, estou sentindo falta de uma vizinha, tem um tempão que ela não coloca roupa para secar no varal. Então ela estava observando que tinha uma vizinha que estava há muito tempo que ela não colocava roupa para secar, então ela estava preocupada e ia passar lá para poder ver o que tinha acontecido com essa vizinha. Esse grupo que está embaixo somos pessoas que nós pensamos uma museologia que não partisse da museologia tradicional, que fosse exatamente contrária, que fosse exatamente partisse de outro ponto de vista, né, e que abandonasse de forma radical a museologia que se fez até hoje. Pode passar. Essa é a Dona Januária, né, essa senhora de cabelo branca, né, Dona Januária, ela fez uma doação também, como as amigas da cultura. Fez uma doação de objetos que ela considerava importantes, que ela colecionou ao longo da vida, e trouxe para o Muquifo. Aí nós estamos no primeiro andar do museu, e ela trouxe uma coleção de 6 objetos, né, 6 utensílios, e perguntando se aqueles objetos, se nós aceitaríamos no Muquifo, né? Fiquei pensando também qual foi o combinado entre as amigas da cultura e a Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais para aceitar ou não aquele acervo, né? Então, a dona Januária fez uma negociação conosco, mas não nos contou tudo, né? Ela não contou o motivo por que levava os objetos, e aos poucos ela foi revelando. Pode passar a próxima imagem. Ela, depois que os objetos já estavam lá, e na cabeça dela estavam seguros, é que ela nos conta, né? E fala que teve uma discussão enorme com o neto, e esse neto jogou no lixo os objetos que ela queria levar para o museu, né? Então ela responde para ele, quando eu morrer, vocês fazem assim, quando não quiserem mais os quadros dos santos, vocês pegam, põem no canto do meu caixão e mandam tudo comigo. Põe debaixo da terra comigo, mas não joga na rua. Vocês podem dar para os outros, mas não joga meus santos na rua. Põe no canto do meu caixão que eu levo comigo. E aí que nós entendemos que os objetos já estavam lá. Mas quando ela chega, volta a outra imagem. A única queixa dela é que um dos objetos, que é um quadro, que é uma imagem sacra, um quadro religioso, né? Um quadro do Sagrado Coração de Jesus e de Sagrado Coração de Maria. A única queixa dela, ela fala, está tudo muito bonito aqui, né? Mas o quadro ainda não está na parede. Aí que nós entendemos que ela tinha um projeto, né? E que nós estávamos apenas cumprindo ordens, e a fala dela, então, pode passar? E pode passar a próxima? E nós entendemos, então, nós arrastamos, então, o expositor, né? Ele estava no centro, porque nós achávamos que era uma coleção importante, e com a fala dela, mas o quadro ainda não está na parede, então nós entendemos que ela que mandava em tudo, né? Então nós arrastamos o expositor e finalmente o quadro vai para a parede. Os objetos são esses, né? O quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Sagrado Coração de Maria, que na opinião dela é um quadro muito importante. Acima tem um crucifixo, na foto ele não apareceu, mas depois acho que vai aparecer. Tem uma cuscuzeira, que é uma panela de fazer cuscuz, um relógio que ela fala que nunca funcionou, mas que é muito importante, uma lamparina que ela usou na casa dela, quando ela chegou no aglomerado, e esse conjunto que é uma balança de comércio, que ela trabalhou, né? Ela utilizou essa balança no tempo dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 objetos. Pode passar. E essa coleção, então, é a coleção O Mundo de Januária, e nós entendemos que ali representa, essa coleção representa a nossa proposta enquanto museu, de não propor nada, de não propor uma museologia,
de não propor objetos que são importantes ou que não são importantes, mas ouvir o que a própria comunidade decida e traga para o museu, inclusive agora, né, com a fala da dona Januária, que define inclusive a expografia. E nós somos meros ouvintes, né, e organizadores, né, um pouco organizadores. Nós aqui limpamos os objetos, varremos o chão, né, e a comunidade vai, então, definindo o que é importante, o que não é importante, e onde vai ficar, e como esse objeto deve ser exposto, né. Então, ali, essa é uma exposição, e nós definimos algumas coisas. Aliás, por exemplo, esses objetos não são expostos de forma separada. Eles são um conjunto, até que ela decida que eles podem ser separados ou não, né? Ela já está com 97 anos. Então, até o momento, eles são inseparáveis, e o quadro tem que estar sempre na parede, né? De outra forma, a gente não vai. Essa é uma exposição, né, no Museu da cidade de Frankfurt, na Alemanha, que os objetos foram um conjunto, né, em uma atividade que nós realizamos ali no Museu da cidade e apresentamos a coleção. Pode passar. Essa é uma outra exposição do museu, né, que foi uma tentativa de um resgate de uma experiência religiosa que foi eliminada do centro da cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade recém-inaugurada, de 130 anos apenas, e quando a cidade é inaugurada, um projeto eugenista, higienista, eurocêntrico, define que a população negra deve habitar a periferia e não o centro da cidade, com total apoio da Igreja Católica. As irmandades negras, né, os grupos ligados às manifestações do Congado, são literalmente colocadas para fora das igrejas católicas, por determinação do primeiro bispo da diocese, do Antônio Santos Cabral, que em 1923, ele chega em 1922, em 1923 ele proíbe as manifestações do Congado nas igrejas católicas, em 1927 ele define uma proibição absoluta, extrema, né, num sínodo de bispos. Em 1944 ele reafirma a proibição, ou seja, ao longo de décadas ele vai reafirmando a proibição e a expulsão da população negra e das manifestações dos congados, né, das congadas do interior das igrejas católicas, contribuindo para que a população negra se afastasse, fosse expulsa do centro da cidade de Belo Horizonte. Para quem não conhece a capital mineira, nós temos uma avenida chamada Avenida do Contorno, ela deve ter uns 27 quilômetros, mais ou menos, eu acho, ou mais, e é uma circunferência. E o interior dessa avenida é a parte central de Belo Horizonte e que tem apenas 2% de negros, de pessoas que se declaram negras. 98% de pessoas que se declaram não negras era exatamente o objetivo da comissão construtora e dos organizadores e dos administradores públicos, né, do governador e do prefeito, que era exatamente colocar a população para fora. Esse objetivo alcança êxito, né? E a Igreja Católica contribui para isso quando ela define que as irmandades não podem mais utilizar os espaços católicos. Pode passar. E nas periferias, então, esses grupos ligados ao reinado, aos congados, né, são pessoas negras, na sua grande maioria, aqui em Minas Gerais. Eles constroem seus templos religiosos desvinculados da Igreja Católica, já que foi proibido pelo bispo, né, em 1923, 1927, em 1944. Então, essas irmandades, para sobreviverem, elas edificam seus próprios templos. Esse não é um deles, né? Esse é um templo ligado à arquidiocese, onde o museu, o Muquifo, contribui, o museu fica ao lado desse prédio, né, dessa capela. Nós não temos sede própria, nós utilizamos um espaço cedido pela Diocese de Belo Horizonte. Então, a capela que está ao lado foi pintada com todas essas cenas que recontam a história dos reinados em Belo Horizonte e a história de um grupo de mulheres negras, né, de Belo Horizonte, da Vila Estrela. Pode passar. Eu estou terminando. Essa é um grupo de congado ocupando o espaço dessa capela. Ela fica exatamente debaixo de uma gameleira, que é uma árvore que nas religiões de matriz africana é uma referência a um orixá, que é Irocô, que é o Senhor do Tempo.
E o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanas está exatamente ao lado da capela, ali a placa indicando o museu, né? Ao lado tem essa capela católica, onde tem a pintura que se chama, A Igreja das Santas Pretas. Pode passar, eu estou terminando. E a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que havia no Curral del Rei, edificou uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário em 1807. Foi demolida em 1897 e foi reconstruída uma nova capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, de onde o bispo da nova diocese, na época, Dom Cabral, expulsa a Irmandade. Então, a população negra perde sua referência no interior da cidade e a capela é demolida, os corpos sepultados no cemitério da capela de Nossa Senhora do Rosário, havia em torno de 60 sepulturas, os corpos foram deixados para trás, não foram transferidos, né, não foram trasladados para o cemitério, o novo cemitério, na época, inaugurado em fevereiro de 1897, os corpos sepultados no entorno da Capela dos Homens Pretos não foram levados para o novo cemitério e permanecem debaixo do asfalto, na cidade dos Brancos, né, que é a cidade de Belo Horizonte, o interior da cidade de Belo Horizonte. Então, nós decidimos recuperar essa imagem de forma que fizemos uma maquete e ela é parte do acervo do Muquifo, uma tentativa de que as crianças negras que visitam os museus, né, que visitam o Museu Mineiro e convivem ali com aqueles objetos de tortura, os instrumentos de suplício, que no Muquifo elas pudessem ver a sua história, né, contada a história dessa capela. Eu tenho 54 anos e descobri há 4 anos que havia essa capela em Belo Horizonte. Eu passei 50 anos sem saber da existência dela, porque a história negra de Belo Horizonte foi silenciada, né, dos negros aqui em Belo Horizonte. Eu sou nascido em Belo Horizonte, meus pais são nascidos em Belo Horizonte, e nós não sabíamos que debaixo do asfalto da cidade corpos negros estão sepultados, né? Então, o Muquifo, indo contra a corrente da museologia tradicional, decidiu que essa história precisa ser contada, e nós, então, fizemos essa maquete, ela está lá em disposição no Muquifo. Pode passar, eu acho que é a última. E essa é uma recuperação em 3D do Largo do Rosário, onde havia a capela, onde havia o cemitério, buscando dar aos belo-horizontinos, ao povo que visita a cidade de Belo Horizonte, outras referências que não sejam exclusivamente referência branca, europeia, né, mas sim dessa população negra que habitou e que habita ainda a cidade de Belo Horizonte, mesmo que vivendo nas periferias e favelas. Pode passar. Eu termino. E só falando que essa proposta é de um projeto dentro do Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que é um projeto de pesquisa no qual eu coordeno, que é o projeto Negriccidade, e que se coloca aí à disposição para aprofundar as reflexões. Muito obrigado. Muito obrigada, Padre Mauro, pela exposição e pelo convite, que certamente a gente vai aproveitar. Isso a gente não pode perder. Então, passo a palavra agora para as queridas pessoas que estão aqui, né? Enfim, eu não sei se Sandra, não me lembro quem era, Valéria, tinha já alguma questão, alguma colocação, então passo a palavra a vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Porque eu tenho uma pergunta aqui para a Antônia. Quem se anima? Vai lá, Luísa. Vai lá. Boa noite. A minha pergunta é tanto para o Padre Mauro quanto para a Antônia sobre a influência que as redes sociais estão tendo na contribuição do diálogo e manutenção de patrimônio. Eu tenho visto bastante vídeos sobre patrimônio indígena e sobre a discussão da comunidade
negra e da comunidade indígena nas redes sociais. Antônio quer responder? Então, rapidamente falando, o fenômeno da tecnologia nesse contexto de pandemia afetou todo mundo, né? Então, até mesmo as comunidades mais isoladas tiveram que se adequar a esse processo. Então, no contexto de pandemia, a gente não se viu desvinculado disso, né? Infelizmente, a gente ainda possui o advento da ignorância, que muitas pessoas acreditam que por eu ter aqui um celular, o notebook aqui, eu perdo minha identidade indígena por esse fato. Entretanto, as coisas não são bem assim. Então, a gente viu emergir, inclusive, um processo de comunicadores indígenas que têm atuado fortemente nas redes sociais, levando tanto o cotidiano das suas próprias comunidades para essas redes, como também viu a educação indígena se reconfigurar dentro desse processo. Então, as comunidades indígenas passaram também a usufruir dos modelos de ensino-aprendizagem remoto nesse trabalho. E aí, a divulgação dos nossos patrimônios materiais e imateriais nas redes teve um acréscimo muito grande. Normalmente, a gente convida as pessoas para virem na aldeia, para conhecer, para vivenciar. No contexto de pandemia, a gente teve que fazer um movimento externo, a gente teve que levar a aldeia até as comunidades. Então, nesse sentido, a gente se moldou muito a produzir lives, a participar de lives. Então, assim, a minha agenda de lives foi muito extensa dentro desse período de pandemia, assim como de outros indígenas, né, levando esse cotidiano, levando essa discussão sobre os museus, sobre os lugares sagrados, sobre a experiência das medicinas tradicionais, sobre a literatura indígena. A gente viu um despontar dos povos indígenas nas mídias de todas as especificidades. Então, assim, não foi só com questão em questão ao patrimônio, mas em questão a tudo que diz respeito aos povos indígenas e aquilo que vinha sendo discutido assim mesmo na academia, mais informalmente, né, reuniões online da própria comunidade, uma coisa que assim foi inovador também, as próprias lideranças da comunidade que não tem nem celular, indo para frente do computador de um mais jovem, então teve um processo geracional da geração mais jovem, ajudando os mais velhos também nesse processo de conectividade. Então, assim, a gente viu muita coisa. E as influências, claro, positivas e negativas. Ao mesmo tempo que isso foi possibilitado, né, esse levar conhecimento, muita coisa negativa chegou à comunidade, às comunidades indígenas. Um exemplo muito claro são as fake news. Então, não sei se é do conhecimento público de vocês, mas muitas comunidades indígenas simplesmente negaram-se a tomar a vacina por conta de uma crendice de que tinha um chip demoníaco aí na vacina. Isso é fato real. Muitos indígenas não se vacinaram por conta disso. Então, assim, a gente tem uma experiência positiva no sentido da escola ter se adaptado, os mais jovens terem esse contato com os mais velhos para possibilitar também essa participação no espaço, essa ampliação das discussões sobre as inúmeras temáticas que trata dos povos indígenas, mas ao mesmo tempo a gente também teve essas influências negativas, né? E aí cada comunidade vai avaliando como que isso impactou mais ou menos dentro do seu território. Os canindés hoje se veem aptos a estarem e a conviverem mais tranquilamente dentro dos dois mundos, mas ao mesmo tempo a gente viu jovens muito introspectivos, fechados dentro dos seus quartos, quando deveriam estar aí despontando a aldeia, correndo no território, vivenciando a experiência da própria comunidade. Então, assim, tem os prós e os contras, mas é uma experiência nova, é o que eu posso dizer, assim. Da minha parte, eu endosso a fala da Antônia, é também a mesma impressão. Então, mais alguma questão, provocação, ilação? Eu queria colocar alguma questão, mas você também tem, né? Pode vir. Não, mas ponha. Eu vou colocar, então, na verdade, eu vou colocar duas questões, uma para a Antônia e outra para o Padre Mauro, né? E falar, né, parabenizar, eu já ouvi vocês outras vezes e é sempre bom ouvir vocês, a gente aprende bastante.
Antônia, da tua fala, foi uma fala maravilhosa. Eu queria destacar um ponto que me chamou a atenção, que era para que eu coloque a minha pergunta, que é quando você fala justamente que dos trabalhos que vocês já desenvolviam, desde com o Cacique Sotero, dos trabalhos de memória, de musealização, de patrimônio, de salvaguarda que vocês já faziam, e não se davam conta, não se davam conta que estavam fazendo, mas não se davam conta que eles já tinham um nome, já tinham um conceito e tudo mais, e com essa aproximação que vocês tiveram, com esse outro olhar, esse outro saber acadêmico, vocês se deram conta dos conceitos. Agora eu também me coloco a pergunta, e vocês se apropriaram, ressignificaram, né? Antropotizaram também todo esse trabalho desses conceitos que já estavam no campo dos museus e do patrimônio. Agora eu também coloco uma pergunta para você, Antônia, seria o outro lado. Como você vê que essas ações de memória, essas ações de museologia que vocês já faziam, também ressignificaram esses conceitos, ou criaram novos conceitos no campo da museologia ou no campo do patrimônio? Ou que potencial que se tem isso, entendeu? Não impactar só de um lado, mas impactar do outro. Como é que você vê? Eu não sei se você entendeu a minha pergunta, mas é nesse sentido. Se o que se faz em termos de memória dessa rede de museologia indígena também ressignifica o fazer e o pensar, vamos assim, acadêmico no campo da museologia e no campo do patrimônio. Eu queria ver contigo se a tua impressão sobre isso, você tem alguma ideia sobre isso, para a gente poder pensar juntos também. E, Padre Mauro, quando você, na tua fala, você começou a mostrar o Museu Mineiro, né, no início, né? Uhum. Foi isso, né? Que também me chamou a atenção, né, realmente de como que sem querer categorizar ou separar demais esses museus tradicionais, o tanto que eles são colonizantes e colonizadores ainda, né? Então você trouxe essa imagem e desse desafio que tem. Aí você trazendo me lembrou até, quando você trouxe essa imagem, me lembrou de um texto, um artigo do Walter Miolo, né? Walter Miolo, que é um teórico justamente do campo da decolonialidade, e que ele traz justamente uma experiência diferente da que você mostra no Muquifo, mas uma experiência justamente dentro de um museu tradicional, que faz uma exposição justamente que tenta quebrar com esse fazer, esse olhar, esse fazer colonizante desses museus tradicionais. E aqui era no museu lá nos Estados Unidos que ele coloca, até me lembrou porque um pouco da exposição que você faz, um dos pontos que ele mostra na exposição, que era justamente mostrando essas pratarias, né? Um pouco do que você mostrou, né? Aí no caso do âmbito da Igreja Católica, o lugar lá na exposição dele eram pratarias de uma determinada elite e tal, e no meio delas tinha justamente grilhões durante a época da escravidão, que de certa forma chocava as pessoas e fazia questionar esse elemento dentro desse tesouro, como você colocou. Aí eu coloco para você a pergunta seguinte, Padre Mauro. Tu traz essa tua experiência magnífica no Muquifo, né, de um museu comunitário, exemplo de Antônio também, mas aí eu queria refletir que você mostrasse o teu ponto de vista, realmente quais são os desafios, né, o que a gente tem para frente para realmente numa tentativa de procurar decolonizar esses museus que são, de uma certa forma, tradicionais, que são criados realmente nesse contexto colonizante, colonizador, e que, assim, falar, por exemplo, pegando a tua palavra, do negro, não seja apenas o negro como um objeto da exposição, mas realmente que ele seja decolonizado a partir das suas próprias estruturas. Qual é o lugar do negro e da negra nesses museus? Entendeu? Então, pensar até mesmo dentro da própria estrutura desses museus, vamos assim dizer, tradicionais, mais hegemônicos, que recebem esses recursos públicos, como você bem acentuou na tua fala. Começa, Antônio? Pode ser. Então, o problema da academia é que a academia muitas vezes só legitima o que está dentro da academia. O que os Canindé fizeram, Átila? Coloca a Antônia para estudar museologia. E não só a Antônia dentro da museologia, mas coloca Reginaldo e Susan Alson na antropologia. E aí a gente começa
a entender melhor o que que vocês estão querendo dizer e, sobretudo, quais as bases teóricas que fundamentam o pensamento museológico. Então, a gente começa a entender vocês para formular o que que a gente pretende. Isso não significa que a gente não tenha as nossas percepções de tudo aquilo que a gente já fazia. Aí, um exemplo muito prático disso, dentro do próprio acervo do Museu dos Canindé, é, por exemplo, Alexandre, antropólogo, indigenista, que milita na causa indígena há um bom tempo, mas que não deixa de ser um sujeito branco. Ele categoriza o museu em categoria zoológica, numismática, mineral. Vem o Sotero e diz assim, rapaz, é isso aí, mas não é só isso aí. Isso aqui é coisa dos índios, isso aqui é coisa dos velhos, isso aqui é coisa das matas, isso aqui é coisa dos mares. Então, o Sotero tem uma própria categorização de todo o acervo, dentro de um molde muito particular dele. Então, nesse sentido, o que a gente tem possibilitado é levar esse outro conhecimento. Não só importar os conceitos de vocês para que a gente compreenda, mas também legitimar, através dos nossos próprios estudos, esses conhecimentos. Tanto é que o Sotero tem, na realidade, a liderança Cícero Pereira tem uma definição muito clara do que é museu dentro dos moldes dele. E aí eu vou dizer rapidamente aqui qual o conceito que a liderança Cícero Pereira tem de museu. Ele vai dizer o seguinte: o museu para os Canindé, uma perspectiva dos Canindés a partir do olhar dele. Ele diz o seguinte: o museu para os Canindé é bisavô, é avô, é pai e é mãe, porque é a história deles, a história que tinham lá atrás, é o que a gente tem aqui. O museu para os Canindé é vida. Nós gostamos do museu tanto que a gente gosta dos pais da gente, porque aí tem um pouco do retrato, da imagem de tudo. Tem a imagem do Peba, tem a imagem do pote de barro, que foi feito antigamente. Tudo ali foi um retrato dos nossos antepassados, retrato de quem construiu aquela história. Então, partindo dessa definição muito particular do que é museu na percepção do Cícero e na percepção dos Canindés, que a gente tenta, a todo tempo, entender o que se pensa sobre museologia, mas, ao mesmo tempo, levar as nossas percepções de museologia. Infelizmente, a gente não tem avançado tanto internacionalmente nessa discussão a partir da proposição do Brasil enquanto esse agente que atua e pensa museus indígenas. Mas a gente já tem algumas ações significativas de, por exemplo, o reconhecimento do cacique Sotero como um agente cultural que pensa museologia social e pensa museus indígenas. Então, ele é o mestre da cultura indígena em museologia social. O cacique Sotero é um título do governo do estado do Ceará. É um reconhecimento básico, mas que parte desse reconhecimento é dado também em uma escala que permite a formulação de outras políticas, né? Então, assim, a gente vai entendendo, vai levando e, ao mesmo tempo, vai se legitimando dentro da academia a partir do que eu vou propor. Então, assim, a minha base teórica não vai ser só a galera da museologia tradicional. Eu vou levar Susan Nelson, eu vou levar Reginaldo para bibliografia, né, de pesquisa, e assim a gente vai construindo também dentro da própria academia essa outra percepção da própria formação da produção científica, né? Então a gente tem trabalhado meio que por esse caminho. A princípio a gente, claro, tem mais vinda de fora para dentro do que ida de dentro para fora. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito ciente de que quando está lá fora, e aí quando eu digo quando está lá fora, quando eu estou lá na UFRB, eu tenho que calçar um sapatinho para estar lá, bonitinho, mas quando eu chego aqui dentro, eu tiro esse sapato e vou andar com o pé descalço, sabe? Porque aqui é outra coisa, é uma outra realidade, uma outra perspectiva. Tanto no fomento, quanto na atuação, na percepção do que é museologia. E, de forma alguma, eu vou colocar tudo que o Sotero expôs na parede no expositor. Perderia a lógica do que é o próprio sentido do Museu Indígena para os Canindé, sabe? Então, assim, é uma coisinha ou outra que a gente vai aprendendo a lidar no transcurso. Mas, assim, tem um caminho longo a ser trilhado. Então, eu te responderia por aí. Então, tem uma pergunta para mim, né? Pode trazer de novo a minha pergunta? Vai lá, Átila, refresca a memória.
Vou sim, Você perguntou sobre assim, como... tentando resumir, Padre Mauro, assim, na tua visão, quais são os Assim, como desafios que se tem descolonizar os para museus realmente tradicionais. decolonizar esses museus tradicionais, e até mesmo na sua estrutura, né? Sim, sim. Como a gente não tem tanto tempo assim, eu posso dizer não há como, né? Na minha opinião, não há possibilidade. Esses museus tradicionais, eles não têm salvação, né? Porque eles têm esse acervo e eles têm esse recurso. Não há, na minha opinião, né, no meu olhar, como que acompanho, eu sou formado em patrimônio cultural, né? E me dedico, não posso dizer 24 horas para museus, porque sou padre também, né, numa paróquia. Me dedico a isso, a esse estudo. Eu não acredito que há possibilidade de se fazer algo positivo no museu que colecionou instrumentos de tortura, né, que foi fundado para isso, e que foi criado para isso. Não há conserto. E vai na mesma linha do que eu estou respondendo para o professor Alex, ele colocou uma pergunta sobre, né, achei ótima a pergunta, né, como fazer uma museologia contranarrativa, né, usando espaço cedido pela igreja. Eles têm um poder econômico, né? É a igreja que tem a propriedade ali do espaço, né? E nós ocupamos aquele espaço porque eu era o padre daquela paróquia por 17 anos, né? Mas eu não sou mais o padre dali. E a igreja pode decidir o dia que quiser e nos tirar dali, né? Então, nós não temos o poder econômico, o museu, né, o Muquifo, não tem poder econômico para isso, não tem sede, não tem a propriedade daquele espaço. Nós estamos nas mãos dos colonizadores, né? E nós, muitas vezes, ainda votamos e escolhemos homens brancos para nos governar, aqueles mesmos que nos escravizaram. Então, o que eu acredito, e até respondendo um pouco qual que era a proposta da nossa conversa de hoje, né? Nesse momento não há expectativa, né? Mas eu posso começar a ter a partir de 2023. Então, nesse momento, não há política cultural capaz de responder às demandas da população negra, da população indígena, da população LGBTQIA+. Não há como responder a isso. Só há como nos manter vivos, né? Uns protegendo os outros, nos protegendo dos que querem nos matar, né? Então, os museus que nos foram dados, que foram trazidos para nós, são os museus dos colonizadores. Não há como salvar, não há como organizar, não há como reestruturar as coleções que ali estão, né? Não há o que fazer. Só há o que fazer de começar algo novo, eu ando falando que talvez nem vai se chamar museu, né? Talvez vai se chamar bolota, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer uma nova botologia, sabe? Uma coisa que não é isso, que foi criada para manter quem está no poder, que foi criada para isso. Então, esse próximo governo, que eu espero que seja em 2023, vai ficar até que, de novo, se retome de novo aqueles que têm poder e que têm os meios de produção, que têm tudo, né? Que acumularam e que podem muito bem colecionar de novo objetos de tortura e colocar nos próximos museus, né? Então, eu não tenho expectativa para esses museus que estão agora, né? Isso é meu olhar, né, de quem acompanha de perto, né? Enquanto negro que não teve sua história contada e que foi descobrir só aos 50 anos que seus antepassados estavam sepultados debaixo do asfalto, né? E que ninguém nos contou isso, né? Então, nós precisamos ensinar uns aos outros a ler, de fato, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? E a minha afirmação é essa, né? E concluindo, eu não acredito nessa museologia atual, eu não acredito nos museus que estão aí, eu não acho possível que as histórias negras, indígenas e outras histórias sejam contadas nesses museus. Eu acredito nos bolotas que nós vamos criar, ou outras coisas. Muito obrigada, Padre Mauro. Nossa, com essa provocação, eu nem sei se eu coloco a questão que era especificamente para Antônia, sobre a dinâmica, né, a mecânica, né, da rede de museus, rede indígena, né, de museus e museologia social. E não sei, porque já passamos da hora, né, um pouquinho. O que vocês acham, meninos? Encerramos por aqui com esse gostinho de quero mais para o próximo, né? Para a próxima roda de conversa que promete sobre políticas museais, com os convidados José do Nascimento Júnior,
né? Ex-diretor do Departamento de Museus do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, enfim, primeiro presidente do Instituto Brasileiro de Museus, e a Fernanda Castro, que é a nossa querida colega, servidora do Instituto Brasileiro de Museus, lotada no Museu Histórico Nacional, e uma das cabeças, né, uma das criadoras, militantes, ativistas da política de educação museal, Política Nacional, meu Deus do céu, como é que é, Átila? Agora já me fugiu, a PNEM, né? Política Nacional de Educação Museal. Eu só sei a sigla. Esse que é o problema das sopas de letrinhas. E é isso. Queridas pessoas que estão aqui, muito obrigada por estarem aqui, por participarem com as suas colocações, suas provocações. Obrigada, Alex, pela sua pertinente pergunta. E o nosso agradecimento especial aos convidados, Antônia Canindé, Padre Mauro, muitíssimo obrigada. Esse bate-papo é o primeiro de muitos, certamente. Serão sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. E é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. Até daqui a 15 dias. Até o próximo encontro. Tchau.